Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito do livro Do Riso e do Esquecimento, de Milan Kundera. Este livro foi publicado em 1978 e se passa na antiga Tchecoslováquia, atualmente é República Tcheca e Eslováquia, então se dividiu em dois países, né? Muitas questões tocadas nesse livro vão lembrar bastante a insustentável leveza do ser. Eu tenho um vídeo aqui no canal a respeito deste livro, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E naquele livro e neste também vai se falar fortemente sobre a tomada da antiga União Soviética, quando se apropria da Tchecoslováquia. Então ele vai passar pela Primavera de Praga, ele vai falar sobre os tormentos do regime, né? E inclusive do quanto isso afetou negativamente os moradores daquele país. Este livro vai se dividir em 7 capítulos e, sinceramente, eu fico me perguntando o quanto eu entendi deste livro, porque não se trata de um romance como habitualmente se vê. Ele está em partes assim muito desconexas, né? Alguns capítulos vão se reencontrar, vão se encontrar, mas muito da história, assim, você não vai ter aquele fluxo de sequência que seria natural, uma coisa linear. Ele tem coisas muito soltas e é onde você fica se perguntando o que você perdeu afinal ali, né? Eu me perguntava isso, onde foi que eu me perdi nessa história? Mas essa história vai trazer pra gente Tamina, que é uma personagem principal. Milan Kundera vai esclarecer que este livro é sobre ela e para ela. Na página 194 ele vai nos dizer isso. É um romance em forma de variações, um romance sobre Tamina e quando ela sai de cena é para Tamina. Então ele está homenageando alguém. Mas você percebe claramente nesse romance uma mistura com ensaios filosóficos, né? Que é próprio de Milan Kundera essa questão. Ele é muito observador das coisas, analisa muito as coisas. Milan Kundera vai falar que este livro está indo no interior de uma situação, num sentido a mergulhar, né? E em algum momento isso se perde na imensidão. Então Tamina é a personagem principal, ela tem um marido e os dois saíram de Praga em algum momento em que o regime totalitário ali estava sufocando eles, né? Tinham coisas estranhas acontecendo e eles se fizeram passar por turistas para sair da região e acabaram chegando a um outro país e lá acaba Tamina se vendo sozinha. Por coisas que vão acontecer aqui, ela então começa a trabalhar como uma garçonete, assim, uma espécie de atendente num bar, em alguma coisa semelhante. E, então ela é uma excelente ouvinte, se trata assim, mas na verdade ela é uma pessoa que pouco quer falar, né? Ela está sempre pensando em alguma coisa, ela tenta resgatar suas memórias, ela tenta lembrar de como era a sua vida com seu marido, né? Aquela vida antes de tudo isso acontecer, antes de seu país ser tomado por este regime. E a gente vai percebendo o quanto um regime pode afetar, né, seus indivíduos, o quanto pode atormentá-los, o quanto pode desestabilizar, né, provocar insegurança, medo, terror, além de persegui-los. Aqui fala que o esquecimento é uma forma de repressão, uma forma de sufocar quem se impõe contra o regime. E a frase dita é a seguinte: para liquidar os povos, se começa lhes tirando a memória. Isso está na página 187. Destrói-se seus livros, sua cultura e por aí vai. E se fala que o regime tirou 145 professores universitários e esses professores historiadores, então, para cada um desses 145 retirados, levantou-se uma estátua de Lenin. Então, além de reprimir, né, além de destruir o que se tinha antes, se impõe um novo regime através de suas imagens constantes, né? Naquele momento, então, eram as estátuas, né? Os monumentos que se postavam. Atualmente, a gente tem uma forma muito mais sutil
né, de imposição, as coisas não vêm através de estátuas, né, isso caiu de uso, mas se vê constantemente rostos, né, pela internet, enfim, pelas redes sociais. E é claro que países totalitários mesmo, eles não têm o menor constrangimento, a menor vergonha de pôr imagem dos seus ídolos, né, em painéis, em suas cidades, enfim. Então a gente vai fazendo essas associações, a gente vai percebendo assim essa angústia que Tamina enfrenta por ter que abandonar tudo que tinha em seu país e tudo que ali ela tinha vivido, né? Então suas memórias são jogadas no lixo e ela tem essa luta constante em resgatá-las. Com relação ao riso que é trazido ali no título, você percebe o riso além dessa questão de ridicularizar alguém, né? De diminuir o valor do outro. Tem também uma questão de que o riso pode ser uma ferramenta contra esse regime, essa coisa perseguidora, né? O que fica gritante aqui neste livro de Kundera é também as questões ligadas ao sexo. Ele insistentemente traz isso à tona. Ele sempre vai falar de particularidades, assim, num relacionamento sexual, ou às vezes nem existe esse relacionamento, mas em tudo ele puxa fortemente a questão do sexo, sabe? Até com seres assim que deveriam estar completamente isolados dessa sensação, né? De ter qualquer link com o sexo, que são as crianças. Então ele vai fazer algumas associações aqui que nos perturbam, assim, incomoda, sabe? Ele não fala claramente as coisas, mas ele insinua muito. Nesse sentido, quando no tocante a crianças, que essa questão sexual é muito forte para Milan Kundera. E tá aí, eu acho que é uma questão bem freudiana, né? Aí o desfecho desta história não fica assim satisfatório. Volto a falar, né, que você fica se perguntando o que você perdeu afinal. Mas o que me traz de muito positivo? São exatamente essas reflexões que ele vai forçando na gente, né? À medida que ele expõe as vivências ali daquele povo, não tem como a gente não pensar, né? Em que momento que vivemos, em que país vivemos, o que está ao nosso redor, as possibilidades de mudanças assim violentas, né? Num país, no sistema político. Então, o quanto tudo é frágil, né? O quanto tudo pode mudar repentinamente. Talvez os sinais estejam evidentes, estejam na nossa cara e a gente não enxergue, né, as coisas como de fato elas são. Sempre se espera que a coisa não será tão grave quanto ela pode estar se mostrando. Talvez o que está escancarado na nossa frente, nem sempre a gente percebe com a realidade, né? Eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a fantasiar as coisas. E aí vem o choque, vem o susto, vem o desespero e tem-se que conviver com uma nova realidade, pagando muitas vezes um preço alto demais por ter deixado de fazer determinadas coisas que talvez em algum momento tivesse sido possível ainda, né? Gostaria muito de saber se você já conhece este livro. Se tiver algum comentário a fazer, por gentileza, acrescente. Vou ficar muito satisfeita em ouvir os seus comentários. Obrigada por me acompanhar aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima resenha.